Os 4 astronautas da missão Artemis 2 da NASA estão a regressar a casa após terem concluído com sucesso uma passagem pela Lua que os levou a viajar mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano. O centro de controle da missão, em Houston, restabeleceu a comunicação com a tripulação após uma perda de contacto prevista de cerca de 40 minutos, enquanto a nave passava pelo lado oculto da Lua. Quando iniciaram o regresso à Terra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou-lhes para os felicitar. We were just at complete peace and just doing our job, and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Os astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook e Jeremy Hansen passaram horas a enviar observações detalhadas da Lua enquanto a contornavam. A sua missão prepara o terreno para uma alunagem de 2 astronautas perto do Polo Sul da Lua na missão Artemis 4 em 2028. Em Espanha, o governo de coligação, liderado por Pedro Sánchez, elaborou um plano para encerrar gradualmente as centrais nucleares e promover a transição para as energias limpas. No entanto, o apagão que afetou o país em abril de 2025 reabriu o debate sobre a importância da energia nuclear. A Euronews falou com o responsável pela missão da União Europeia, que visitou a central de Almaraz em fevereiro para avaliar o seu estado. O eurodeputado mostrou-se preocupado com as implicações económicas de um potencial encerramento da central para a região rural da Extremadura, nomeadamente o aumento do desemprego e a deslocalização das empresas. 5 GDP come from to Almaraz power plant and municipal budget is based on nuclear power plant in this region. Segundo o eurodeputado, a eliminação gradual da energia nuclear em Espanha aumentaria a dependência deste país das importações de energia de países vizinhos como França e Marrocos e afirmou que com as tarifas de Donald Trump e a concorrência chinesa, as empresas europeias necessitam de energia barata para permanecerem competitivas. We should have the cheapest energy in European Union, and if we have a very, very expensive energy system, that a lot of company moved our company to China, to USA, to others places. A própria União Europeia tem defendido a extensão da vida útil das centrais nucleares para reforçar a sua independência energética. Num ambiente operacional em que os drones se estão a tornar uma ameaça crítica, a defesa tradicional e dispendiosa já não é suficiente. O sistema antidrones Centauros da empresa estatal Hellenic Aerospace Industry é a resposta da Grécia à atual guerra dos drones. Trata-se de um sistema que não dispara, mas silencia o inimigo antes mesmo de este atacar. A Euronews visitou o local onde este é fabricado. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό. Αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV, μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV, τον έλεγχο ενός UAV, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από $500,000 μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί ή έξυπνοι πύραυλοι, άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. O Centauro já foi utilizado em condições operacionais reais, um fator que o distingue de outros sistemas semelhantes ainda em testes. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά
επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδας στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV των Χούθι χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο, ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόν, το δεύτερο με το αντιντρόν Κένταυρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου κατέρριψε 2 από 4 UAVs που επιχειρούσαν. O design oferece elevada flexibilidade, podendo ser utilizado em diferentes cenários, oferecendo proteção em terra, mar e veículos militares. A procura por esta tecnologia, tanto por parte de forças armadas gregas como de outros países, é elevada e está a crescer. Ο Κένταυρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Por toda a Grécia e nas comunidades ortodoxas de todo o mundo, o jejum pascal, com séculos de tradição, oferece uma lição moderna sobre alimentação e disciplina. Durante 6 semanas, em cada primavera, ou apenas durante a Semana Santa, milhões de pessoas adotam um padrão alimentar predominantemente vegano, enraizado na tradição que privilegia vegetais, leguminosas e uma culinária simples, sem carne nem produtos lácteos. Δεν τρώγεται το λάδι εκτός Σαββατοκύριακο. Άρα ό,τι θα φτιάξεις, είτε όσπρια, είτε λάχανο, βράσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν θα περιέχει λάδι. Και δεν τρώμε κρέας, ψάρι, γαλακτομικά, αυγά και το λάδι. Os nutricionistas afirmam que esta prática pode melhorar a saúde, desde a redução do colesterol até um melhor controle do açúcar no sangue. Αυτές οι λίγες μέρες νηστείας, περίπου 50 μέρες, δεν μπορούν να είναι ικανές να δημιουργήσουν μια πτώση στα θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί να είναι ικανές πραγματικά να δημιουργήσουν μια βελτίωση στην υγεία ενός ανθρώπου, αν την κάνει σωστά. O padre Nectários Molotziotis afirma que a prática do jejum e a aplicação de restrições alimentares são essenciais para uma reflexão profunda e concentração e compara ao treino de resistência. Η εκκλησία είναι ο γυμναστής και το γυμναστήριο είναι ο ναός, όπου ο πιστός που προσέρχεται, ο οποίος θέλει να φτιάξει το πνευματικό του σώμα, την ψυχή του, το νου του, να τα φτιάξει και να είναι πανέμορφα ενώπιον του Θεού, χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο την νηστεία. Durante o jejum, o mercado central de peixe de Atenas está repleto de amêijoas, polvos e mexilhões permitidos durante a quaresma para os fiéis famintos. Sob a agitação das avenidas de Paris encontra-se um império de silêncio. A 20 metros de profundidade, as catacumbas não são apenas um labirinto de pedra, mas as guardiãs de um legado impressionante. Desde o século XVIII, este santuário acolhe os restos mortais de milhões de parisienses, desde as vítimas anónimas da Revolução até às grandes figuras da história. Il s'agit de défunts morts à Paris entre le Xe et le XVIIIe siècle. Donc même si on ne sait pas combien exactement il y a de défunts, il y en a des millions. Et nous avons la charge de conserver ce lieu. Et pour conserver ce lieu, il était urgent de faire des travaux d'amélioration des installations techniques, de la ventilation, de la lumière, de l'électricité. Confrontadas com a devastação do tempo e da umidade, certas secções de fémures e crânios foram submetidas a uma restauração meticulosa, recuperando todo o impacto da arquitetura macabra do local. On a dû faire tous les travaux en 5 mois seulement, avec des conditions d'accès, d'évacuation très spécifiques. On avait des maçons, des électriciens. Tout ce petit monde travaillait en souterrain, ensemble, avec des cadences très particulières durant les 5 mois de chantier. Entre uma cenografia sublime e um som envolvente, cada detalhe foi repensado para oferecer aos 2.000 visitantes diários uma viagem sensorial sem precedentes ao coração deste santuário, único no mundo.
O Festival Anual de Música Wireless em Londres tem estado sob enorme pressão depois de ter optado por contratar o controverso Kanye West para ser o nome principal do evento deste ano. Kanye, que agora usa o nome Ye, foi anunciado na semana passada como cabeça de cartaz nas 3 noites do concerto no Finsbury Park em julho, apesar dos comentários antissemitas do músico no ano passado. A contratação gerou críticas generalizadas em todo o Reino Unido, incluindo do primeiro-ministro Keir Starmer, que considerou esta participação profundamente preocupante. Uma série de empresas, incluindo as multinacionais Pepsi, PayPal e o conglomerado de bebidas alcoólicas Diageo, retiraram o seu patrocínio ao festival como consequência. O rapper alcançou o estrelato mundial após o lançamento do seu aclamado primeiro álbum a solo, The College Dropout, em 2004. A música posterior consolidou o que se tornou uma carreira de grande sucesso, cimentando o seu lugar no legado do hip-hop dos Estados Unidos. As críticas de Kanye aos judeus começaram com uma série de publicações ofensivas nas redes sociais, que acabaram por levá-lo a ser banido do Twitter e do Instagram, e culminaram com o lançamento de uma canção altamente controversa intitulada Heil Hitler, em maio de 2025. Várias empresas com as quais o artista trabalhou, incluindo os colaboradores de longa data Adidas e Balenciaga, cortaram relações, assim como a sua agência de talentos, que o dispensou no ano passado. Perante as críticas, o artista ainda reforçou a sua posição, declarando-se um nazi convicto, publicando online fotografias com as infames túnicas brancas associadas ao grupo supremacista branco, o Ku Klux Klan. No início deste ano, o rapper pediu desculpa pelas suas ações numa publicação no Wall Street Journal, refletindo sobre o que chamou de um longo episódio maníaco. Na terça-feira, o artista também pediu desculpa à comunidade judaica do Reino Unido, oferecendo-se para reunir com eles de forma a reparar a sua indiscrição passada.